Bom, uma coisa curiosa desse ponto de vista da esquerda é o blog, né? Muita gente deve conhecer aqui, do Glenn Greenwald, o Intercept. Intercept Brasil foi dominado por uma histeria anti-PT, que vem, logicamente, do PSOL, né? É uma ala psolista, parece estar dominando o negócio. No momento que o Lula estava para ser condenado, estava sendo condenado, começaram a tirar matérias contra o PT, não a favor da condenação, mas contra o PT, quer dizer, fazendo parte da orquestra, né, que estava atacando o Lula. Uma coisa particularmente me chamou a atenção, colocaram lá uma mulher, que eu não sei quem é, ligada aos direitos humanos, então ela fala o seguinte, que é um absurdo comparar o caso do Lula com o caso do rapaz do Rio de Janeiro, o Rafael... Braga. Obrigado. O Rafael Braga. Não pode, não há como comparar. Rafael Braga é pobre, o Lula tem advogados, o processo do Lula foi muito mais rigoroso do que o processo do Rafael Braga e tal. A mulher está delirando. É um delírio político isso. Primeiro, nós temos que contestar a tese que muitos setores esquerdistas pseudo-populares querem apresentar, que é o seguinte: se um cidadão que tem um certo poder, um certo destaque, uma certa posição política ou social é condenado, isso é menos grave do que o que acontece com as pessoas na periferia de São Paulo, que são assassinadas pela polícia, julgadas sumariamente e condenadas sem nenhuma prova e tal. Primeiro, isso aí não é verdade. Nunca é assim. E falar isso daí é uma demonstração de que a pessoa vive num outro mundo. Por exemplo, quando Getúlio Vargas foi derrubado numa conspiração da direita udenista, dos militares, do imperialismo, né? O processo do Galeão, o processo do guarda-costas do Getúlio e tudo mais, isso daí foi para o Brasil menos importante do que, com certeza, um processo que aconteceu no Nordeste, onde um sertanejo foi pego lá, né, por um policial que não gostava dele, botou ele na cadeia sem culpa nenhuma. Foi menos importante? O do sertanejo foi mais importante do que o Getúlio Vargas? Eu acho que não. Que tipo de concepção histórica que é essa? É claro que o processo do Getúlio Vargas é um processo muito mais importante. Travou-se aí uma luta pela dominação do país. Uma luta da alta burguesia, da direita brasileira do imperialismo para controlar o país. Como é que esse processo pode ser menos importante? A gente fica até surpreso e fala, de onde que vem essas ideias estranhas? Porque isso é uma ideia absurda. Se a gente tomar individualmente, você pode ficar com mais simpatia com o rapaz, assim como esse Rafael Braga, porque o cara está sendo moído lá pelas engrenagens do judiciário, mesmo o judiciário que está aprontando toda essa bandalheira no Brasil inteiro, e ele é um pobre coitado, mal tem como se defender. Mas o problema dos processos para um partido político, para pessoas políticas, para pessoas que encaram o problema não do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, ou seja, político, porque a política é uma coisa coletiva, é evidente que o processo do Lula tem consequências muito maiores para os brasileiros todos do que o processo do Rafael Braga. É evidente. Não há a menor dúvida. A condenação de uma pessoa da estatura política de um Lula é uma condenação de todos os brasileiros ao mesmo tempo. Todos. Aí alguém vai falar que quando você fala que a cassação dos direitos do Lula vai afetar todo o Brasil, sempre vai aparecer um espertinho e falar assim, mas uma parte da população não tem direito nenhum.
Então, eles não conhecem a realidade da vida, né? Eles são que nem o Tiririca, que falou, votem no Tiririca porque pior não fica. E daí todo mundo reparou, e até o próprio Tiririca reparou, que ficou muito pior. E pode piorar. Quer dizer, existe uma lei da política e da vida social que é a seguinte: sempre pode piorar muito. O fundo do poço na política é uma coisa relativa, né? Ele se cria num determinado momento pela conjuntura e você fala, bom, dada a reação de tais e tais setores, chegamos no fundo do poço. Mas esse fundo do poço, ele não é fixo. Dependendo de como a situação vai se desenvolvendo, você pode continuar caindo. E vai cair infinitamente. Digamos assim, que a possibilidade de queda é infinita. Né? O dia que você tiver a população trabalhadora amarrada aí numa corrente, trabalhando, você vai olhar e fala assim, pior do que isso aí não fica. Aí vem a burguesia e começa a comer os trabalhadores. Aí você fala, nossa, piorou bastante, né? Sempre pode piorar. Né? E ainda que nós que estamos vivendo no Brasil, quem conheceu as ditaduras latino-americanas, essa obra magnífica, exuberante, linda do imperialismo norte-americano, sabe que pode piorar muito, né? Só pela experiência passada. Então, quer dizer, não é verdade que o cidadão da periferia não tem nenhum direito e não pode piorar, não. Se piorar em cima, o efeito de descer para os setores mais baixos da população sempre vai descer. É como na economia. Se a classe média, né, perder os seus empregos bem remunerados, ela vai descer e vai tomar os empregos da classe operária. A classe operária vai tomar a situação da pobreza, e a pobreza vai morrer de fome. E os que estão morrendo de fome vai piorar ainda mais, vão morrer mais rápido. Então é assim que funciona o negócio. Não é uma ilusão esse negócio de falar que os ricos têm todos os direitos, o pobre não tem nenhum direito. Não. Os ricos, eles têm mais direito do que os pobres. Os pobres têm algum direito, alguma situação. Se os ricos perdem, os pobres vão perder também, automaticamente. É uma bobagem política isso. É uma bobagem considerar, por exemplo, que o processo que o Lula está sofrendo não implica numa transformação do conjunto das instituições jurídicas e políticas brasileiras. Que vai afetar todos os partidos, vai afetar mais gravemente os partidos de esquerda, vai afetar todas as organizações, mas vai afetar as organizações populares e operárias com maior intensidade. Isso tem que ser entendido, porque se não fosse assim, né, quando a direita derruba um presidente como, por exemplo, Salvador Allende, que também não era nenhum pobre coitado, né, era deputado, foi presidente e tudo mais, a situação não iria piorar para a pobreza chilena. Vai lá no Chile para ver se aconteceu desse jeito. Claro que não. Né? Se você ataca os direitos políticos gerais, que favorecem muito mais a burguesia do que a classe operária, você vai degradar a situação de todo mundo. Na verdade, os setores de esquerda, eles eliminaram a ideia de que como é que se diz? Do golpe de Estado, da opressão nacional. Não tem mais nada disso. Bom, a matéria do Intercept fala essas bobagens, que são bobagens que devem ser combativas. Porque se a gente não combate isso daí, nós vamos aderir a uma perspectiva política de gente que está disposta a entregar todos os direitos políticos aí, em nome de demagogia social.
Ah, olha o cara lá que coitado e tal. Tudo bem, ele é um coitado. Mas os problemas só se resolvem pela política. Essa é uma consideração moral. Né? Eu vi também gente falando assim, o Lula tem os melhores advogados do país. Mas o que ele queria? Que o Lula fosse pegar um advogado, o quê? Chegasse lá na OAB e falou, quais são os piores advogados que você tem aqui, que eu preciso ser mal defendido. Não deu para entender. Daí falei, ele tem dinheiro para pagar os advogados. Mas lógico, ele é o Lula. O cara elegeu 4 vezes. O presidente da República não vai ter dinheiro para pagar advogado? Tem um monte de gente aí que fala, não, pode contratar o advogado que eu pago. Ele não é uma pessoa qualquer. É até absurdo fazer essas críticas. Não, ele está muito bem defendido. Ah, então ele está muito bem defendido no campo jurídico. Vamos deixar os nossos direitos, os direitos de toda a classe trabalhadora na mão do Zanin. Não, tudo bem, ele é um bom advogado, mas advogado não garante direito de ninguém. E até é bom que ele esteja bem defendido mesmo, porque se ele for mal defendido, aí confunde o panorama. Mas, por melhor que seja a defesa jurídica dele, vai resolver o problema. E é natural que ele tenha uma boa defesa jurídica. Saindo desses setores assim, camuflados, são golpistas camuflados, né? Só aparecem lá para falar que eles são contra a condenação. Eu defendo o direito do Lula a ser candidato, essas coisas todas, como se eles não tivessem nada a ver com a história. Infelizmente para eles, né? Se eles não ligam para o que está acontecendo com a situação política vai prestar muita atenção neles e vai afetar a vida deles também, com certeza. Seria bom despertar aí e não ficar com essa bobagem de ceder opiniões de pessoas totalmente desorientadas.